Eu li O Barco de Takashi de Yogai Mori e hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas impressões sobre esse riquíssimo conto da literatura japonesa. A minha edição chegou pelo Clube de Literatura Clássica no box do mês, que é o box Shushingura. É outro clássico japonês, que é uma peça, ainda não li, mas é maravilhoso, é uma edição belíssima. Eu comecei pelo conto, porque eu tô num processo pessoal de investigar a escrita de conto, estruturas, enfim. Tenho muito interesse nesse gênero. Tenho um conto a caminho. Eu não dei muita coisa por esse livro, ele é pequenininho, ele é um livro de bolso, assim, um livretinho de 27 páginas, tanto que eu terminei ele em 15 minutos. E no começo, confesso pra vocês que eu não dei muita moral, até perceber o quanto essa história e as reflexões a partir dela ficaram cravadas em mim. E aí eu decidi trazer aqui um vídeo ensaio resenha sobre esse livro. Até certo ponto do vídeo não vai ter spoiler sobre os desdobramentos, mas depois eu vou precisar falar sobre como eu li como uma escritora esse livro e vou entrar em alguns detalhes deles, mas pode deixar que eu aviso. A sinopse do conto é que é uma história sobre este barco, então ele começa logo nos apresentando o que é esse barco, que basicamente é um barco que leva os condenados por crimes leves ao exílio. E os personagens principais são o Kisuke, que é o condenado em questão, que vai ser levado nesse percurso durante essa leitura. O próprio barco entra, de certa forma, como um personagem secundário. E Shobi, que é o condutor, né, que vai guiar o barco nesse turno. Shobi vai ficar muito impressionado pela postura do Kisuke. E aí começa uma conversa onde a gente vai descobrir qual foi o delito e a gente vai entender a riqueza verdadeira dessa história. Bom, caso você não goste de forma alguma de spoiler e vá comprar este livro, eu vou pedir para você parar por aqui e voltar depois. Mas se você não tem problema com spoiler, é o tipo de pessoa que gosta de um spoiler e depois sabe que não substitui a sua própria leitura e suas próprias ponderações, ou já leu, eu convido a você a continuar aqui comigo no vídeo, porque eu vou entrar um pouquinho mais sobre a obra e também sobre as minhas impressões. Logo no começo da história, o autor já explica pra gente o que é este barco e como são as pessoas que atravessam ele. Ele explica que é um barco que leva pessoas condenadas por crimes menores ao exílio, crimes que não tiveram a intenção, crimes leves, né? E também fala sobre a personalidade dos condutores, que normalmente são pessoas mal vistas pela sociedade devido ao trabalho, por entrar em contato com criminosos, né? Mas também porque ou eles tinham um coração de gelo, de não sentir nada vendo o desespero dos condenados e a despedida dos familiares, ou eles eram coração muito mole, sempre choravam e se envolviam com os condenados e isso também não era bem visto pela sociedade. Logo depois de introduzir isso, ele, antes de explicar quem é o Kisuke e revelar a sua história, ele nos diz que aquele era um caso peculiar, porque o Kisuke não cometeu um crime leve, ele foi condenado por matar o próprio irmão, então ele era um passageiro discrepante do padrão. Só que não tinha nenhum familiar se despedindo dele e ele estava sereno. E essa postura dele chamou a atenção do Shobi, que é o condutor. O Shobi se aproximou dele e resolveu conversar para entender qual foi o crime que ele cometeu e por que ele cometeu e entender todo o contexto. E aí o conto se aprofunda, né? Tem o seu desenvolvimento nessa parte da história. Então Kisuke conta que ele só tinha um irmão, não tinha os pais dele, enfim, e que ele e esse irmão se revezavam ali nos trabalhos e sobreviviam juntos, eram bem pobres e marginalizados, até que no momento o irmão se fere, não consegue mais trabalhar e se sente um estorvo na vida do irmão. E isso vai deixando ele triste e a situação deles pior, porque agora é só uma pessoa para trabalhar pelos dois. O irmão se sente cada vez mais péssimo, como um peso morto ali na relação. E um dia o Kisuke volta do trabalho e encontra seu irmão numa tentativa falha de desviver. E aí o irmão não conseguiu desviver e estava numa situação terrível.
Então o irmão implora que ele tenha piedade e que ele finalize o serviço. Depois de alguns conflitos, ele finaliza esse serviço, né? Só que uma vizinha deles chega, que era uma cuidadora do irmão dele, chega bem na hora que ele tá finalizando o serviço e entende que ele cometeu o crime e logo depois ele é preso. E é nesse ponto que eu entendo que entra a riqueza da história. Porque, vamos lá, primeiro ele diz no começo do vídeo que as pessoas condenadas ao barco, né, ao exílio, são pessoas que cometeram crimes leves. E o Kisuke, ele sempre, no julgamento, explica toda a situação dele e do irmão dele. Então, eu entendo que quem julgou a ele entendeu que, apesar do ato hediondo, ele cometeu um crime de pura piedade. Então, pode ser considerado um crime leve. Também começo a pensar que o irmão dele desejou muito, né, o fim da sua própria vida e que o Kisuke não é muito diferente. Ele estava tão calmo e tranquilo e se mostrava, como diz o Shobi, tão satisfeito com a própria vida, porque, pensa, ele só trabalhava e vivia para sobreviver, né? Na história tem uma passagem que ele diz que pela primeira vez ele tinha uma moeda que o governo ali, né, o estado deu para ele ir para esse exílio. Só que como ele entendia que ele ia ter todo o subsídio para viver e para morar, ele podia guardar aquela moeda e não precisar gastar. E que isso deixava ele muito satisfeito e muito contente. Então a gente tem uma pessoa que tinha muitos problemas, enfrentava muitas lutas para sobreviver e que encontrou na condenação uma forma de morrer para aquela sociedade e viver de uma outra forma que parece ser mais satisfatória do que a forma que ele vivia anteriormente. Então essa história ficou ecoando por muito tempo dentro de mim e eu queria trazer ela aqui. Exatamente pela riqueza nisso, né? Eu consegui traçar esse paralelo entre o irmão que quis terminar a própria vida e o Kisuke, que terminou de certa forma com aquela realidade que ele vivia e foi para uma realidade nova onde ele encontrou a paz. Então o irmão dele encontrou a paz à sua maneira e Kisuke encontrou a paz na sobrevivência de uma outra maneira, que é a maneira de ir pro exílio. Por isso que ele não chorava, não estava triste, inconformado com o destino, mas ele estava pacífico e tranquilo, e isso impactou muito o Shobi. E eu consigo também traçar o paralelo que nós somos Shobi. No final da história, o Shobi fica se questionando se aquilo realmente foi um crime, porque para ele era um ato de piedade, e que o Kisuke fez um favor ali pro irmão naquele momento, que ele não teria como sobreviver, ajudando ele a fazer uma passagem, né, uma travessia rápida, sem tanto sofrimento. É muito curioso ver, assim, uma situação onde a nossa moral, as nossas leis, né, essas coisas são colocadas com questionamento. Eu gosto muito desse tipo de história, porque elas nos permitem pensar. Nem tudo é preto e branco na sociedade, e eu acredito que essas obras que nos estimulam a pensar no humano acima das coisas polarizadas nos devolvem de volta à humanidade e nos colocam de novo, né, diante da complexidade do que é ser humano. E essa narrativa linear, né, dessa história termina para mim como um desfecho perfeito, que no começo o barco está atracando e no final o barco está seguindo rumo ao seu destino, que é levar o condenado ao exílio. É uma obra extremamente curta, profundamente rica. Recomendo muito a leitura para vocês. Confesso que tenho gostado muito de experimentar a leitura oriental, porque eu consigo enxergar como essas questões profundas são trabalhadas sem a necessidade de ter um arco na jornada do herói padrão. Fiquei com muita vontade de compartilhar sobre a minha leitura. Não é um vídeo que eu tenho costume de trazer para o canal, mas se você gosta desse tipo de vídeo, me deixa saber, deixa aqui nos comentários que eu vou compartilhando mais sobre as minhas leituras, sobre as leituras que eu já fiz e sobre as próximas aqui com vocês. Deixa o seu like, hype esse vídeo se tiver essa possibilidade. Deixe o seu comentário, me diga se você já leu essa história, ficou curioso, tem alguma história para me indicar
né? Que eu ainda tô com a minha lista de leituras aberta. Vejo você no próximo vídeo, que pode ser um desses que eu deixei aqui como indicação, e eu tenho certeza que você vai gostar.